Papo Suprem, um programa da União Planetária, e que hoje temos um prazer inexcedível. Nós vamos conversar aqui com Jefferson Ribeiro, secretário de Estado da Justiça, um parceiro da União Planetária. Hoje um parceiro até formal, por força de decreto governamental, em que vamos atuar juntos, pelo bem dessa coletividade, pela construção de um novo modelo civilizatório virtuoso. Jefferson, olha, que alegria imensa de tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, doutor Ulisses. Eu fico lisonjeado pelo convite de estar aqui à disposição da TV Suprem e falando com o senhor pela União Planetária. Nós vamos conversar com o nosso secretário de Estado, eu, Ulisses Riedel, junto com Noemi Salgado, que é uma doutora especializada na área educacional, pedagógica, e hoje dirige o projeto Pedagogia das Virtudes, aqui dentro do movimento Pedagogia das Virtudes, que é um movimento que congrega 54 grandes entidades, um movimento suprapartidário, suprarreligioso, mas voltado para o bem da humanidade, de pessoas e entidades preocupadas em fazer o mundo melhor e que certamente tem jeito. Então temos que buscar esse jeito, estudar, pesquisar, analisar e atuar efetivamente para que isso seja feito. E é sobre isso, sobretudo, que vamos conversar aqui com o nosso secretário de Estado. Jefferson, como é que você vê o trabalho da sua secretaria? Para mim, é um orgulho muito grande presidir uma secretaria que trata de fazer justiça, promover direitos humanos e garantir a plena cidadania da população do Distrito Federal. É uma secretaria de um grande staff, ela tem 1.500 funcionários, é uma secretaria que tem 7 subsecretarias e ela é responsável ainda pelo gerenciamento de todas as 6 unidades do NAORA, que tem no Distrito Federal. Tratamos também do PROCON, que são 10 unidades do PROCON no Distrito Federal, e ainda está vinculada à Secretaria de Justiça, a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, onde a gente trata da ressocialização e reintegração do preso à sociedade, quando ele cumpre o seu papel no sistema prisional. Então, a Secretaria vem trabalhando hoje com 36 projetos voltados à população do Distrito Federal, e o nosso principal trabalho é de enfrentamento ao crack e outras drogas, de proteção às vítimas de violência, de defesa do consumidor e de ressocialização dos egressos do sistema prisional. Nossa, é uma responsabilidade imensa, né, Noemi? Eu tenho essa pergunta. Inclusive, eu estou vendo aqui alguns trabalhos que vocês têm desenvolvido, programas, né? Por exemplo, Ame, mas não sofra, que eu achei fantástico esse acompanhamento que vocês fazem às famílias, né, em relacionada às pessoas que estão passando pelo sofrimento, que hoje é um sofrimento humano, todos nós sofremos, não só as famílias que estão diretamente relacionadas com pré-adolescentes, com adolescentes, jovens, que são vítimas das drogas e vítimas de uma sociedade que precisa muito trabalhar a cultura de paz e a equanimidade. Se você pudesse falar para a gente, por exemplo, desses 2 programas, né, Viva Sem Droga e Ame, mas não sofra. Como Perfeito. Vocês estão desenvolvendo isso? Qual é a nossa responsabilidade social para cuidar dessas crianças, desses pré-adolescentes que são vítimas? Eu vejo mais como vítimas. Em hipótese alguma, eles não são bandidos. Eles são vítimas de uma sociedade desigual, não equânima. Como é que vocês estão tratando dessa questão de compreender que esses pré-adolescentes e adolescentes são vítimas de um processo social de desigualdade que vem há muitos séculos e que hoje está trazendo essa situação de uma quase guerra urbana? Olha, Noemi e doutor Ulisses, nós percebemos desde o início do governo, primeiro o governador Agnello entendeu que era preciso trabalhar essa questão de enfrentamento às drogas como uma questão de Estado. Sim. E não só uma competência de um órgão ou de uma secretaria. E o governador então criou um comitê, em 2011, ele criou um comitê de enfrentamento ao crack e outras drogas.
que reúne 15 secretarias de governo. E a Secretaria de Justiça é a coordenadora desse projeto. E a outra percepção foi a percepção do secretário Alírio, o secretário anterior, que foi de entender que essa questão de enfrentamento das drogas não poderia ser tratada só pelo governo. Era preciso envolvermos a sociedade, as famílias, para que a gente pudesse ter êxito nesse trabalho. Então, graças a esses entendimentos, foi que nós, a partir da criação desse comitê, tivemos a ideia de criar a campanha Viva a Vida Sem Drogas, em 2011. E a campanha Viva a Vida Sem Drogas, ela trabalha em 3 vertentes. Ela tem órgãos de governo que trabalham na prevenção, Sim. tem órgão como a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, e nós temos órgãos que trabalham também no tratamento, que é o caso da Secretaria de Saúde, é a SEDEST, é a Justiça também, e outras que trabalham na repressão. Então os eixos do programa são prevenção, tratamento e repressão. A repressão fica com a Polícia Civil, Militar, que tratam realmente do combate ao tráfico, do combate ao crack e outras drogas, do enfrentamento e da prisão de traficantes, né? E a nós cabe a tarefa mais importante desses eixos, que é a prevenção. Porque se a gente conseguir fazer com que os jovens não experimentem, não se insiram nesse mundo das drogas, vai ficar mais fácil o tratamento, vai ficar mais Nem vai fácil haver combater. tratamento, Não, né? nem vai precisar. Vai minimizar o tratamento Com certeza. e a repressão vai ficar mais fácil também. Então, o melhor na questão de enfrentamento às drogas é impedir que o jovem entre no mundo das drogas, impedir que ele sequer experimente. Então, a campanha Viva a Vida Sem Drogas, ela começou nas escolas. Nós fomos, nesses 3 anos, nós já demos palestras a mais de 300 mil jovens, né? Nós já tivemos em mais de 320 escolas no Distrito Federal, escolas públicas, escolas particulares, conversando com os alunos. E qual a Conversando experiência? com pais. Sente que há resposta? Olha, a gente sente primeiro que há uma tendência da sociedade em não querer discutir o problema. Às vezes o professor, o diretor da escola não quer saber, ele se pega um aluno que é dependente, ele quer expulsar. Então há uma certa repulsa e a gente tenta fazer com que a sociedade diminua essa repulsa ou essa questão de não querer discutir a dependência química, inclusive as famílias. Muitas famílias não querem saber. Elas querem ignorar, acham que não, meu filho não está envolvido com isso. Então, difícil aceitar essa realidade. Perfeitamente. Que ela provoca muito sofrimento. Perfeitamente. Então aí nós passamos a fazer cursos, tá? Cursos de multiplicadores de apoio aos dependentes químicos, Sim. Passamos a conversar com os pais, passamos a emitir cartilhas para as escolas, cartilhas para os alunos, cartilhas para os pais, orientando de como tratar a questão da dependência química e como conversar com o dependente. E depois uma outra etapa da campanha Viva a Vida Sem Drogas foi envolver parceiros da sociedade civil. Sim. Né? Então nós buscamos envolver postos de combustíveis, o sindicato das escolas particulares, as empreiteiras. Nós demos palestras nos canteiros de obras que, por incrível que pareça, muitos trabalhadores também conseguem, para dar conta, doutor Ulisses, da rotina de trabalho, acabam se envolvendo com drogas. É mesmo? É incrível isso. Então, isso é incrível. Não é à toa que nós tivemos alguns acidentes já em grandes obras, aqui inclusive na obra do estádio da Copa do Mundo, em outros estados também. Então a gente começou a descobrir, a gente começou a pesquisar quais eram as evidências e as razões de algumas violências em canteiros de obras, alguns suicídios até, alguns crimes, e a gente percebeu que havia drogas por trás disso, né? Então a gente passou a envolver a sociedade e agora você falou sobre o Homem Mais Não Sofra, que é uma terceira etapa dessa campanha Viva a Vida Sem Drogas. O Homem Mais Não Sofra é um projeto que ele envolve as famílias, que é o que a gente chama de codependente. Sim, então, sim. A gente percebe que não dá para tratar só o dependente, é preciso envolver essa família. E o Homem Mais Não Sofra, ele tem, primeiro, um trabalho de acolhimento, de apoio às famílias. Nós criamos na sede da Secretaria de Justiça, lá na antiga estação rodoferroviária, uma sala só de acolhimento às famílias. A mãe, o pai, o amigo, o irmão que quiser entender como ele deve abordar o dependente, como ele deve tratar esse problema em casa, é só nos procurar na Secretaria de Justiça, que o Homem Mais Não Sofra, ele está para isso, para tratar o codependente. A outra vertente do Homem Mais Não Sofra
são os cursos de multiplicadores de apoio às famílias. Isso significa que as pessoas estão procurando ouvir mais sobre o tema, conhecer mais sobre a problemática da drogadição e estão quebrando esse paradigma de não querer falar com o dependente, de tratar a coisa, de querer naturalizar a questão das drogas. Que não é nada natural. Não é nada um problema natural. que atinge a nossa sociedade e nós É uma queremos doença salvar. da sociedade. É importante estabelecer, não é só um órgão de governo que tem condição de cuidar disso, são vários órgãos de governo para tratar a questão da dependência química e também a família, envolvendo a família e a sociedade junto com o governo para a gente poder minimizar ou impedir que os nossos jovens cada vez mais se insiram nesse mundo da violência. Né? Essa expressão codependente me lembra algo muito interessante. É muito comum as pessoas dizerem, eu faço o que eu quero da minha vida, né? Eu faço o que eu quero, posso fumar, posso beber, posso usar droga, sou dono de mim. Ele, na verdade, se esquece que ele não está sozinho na sociedade. Na hora que ele se torna uma pessoa envolvida na droga, ele está criando toda a sua família, a situação de codependentes dele. Quer dizer, não é um engano pensar que ele tem o direito de fazer o que quiser porque ele está sozinho. Ele não está sozinho. Perfeitamente. As pessoas são livres para fazer o que bem entender, até o ponto de que ele começa a complicar ou a invadir a liberdade de outras pessoas. Então, o mundo da dependência, então, ele parte primeiro para uma brincadeira, uma festa de amigos, ele se envolve com as drogas, ele de um usuário ele passa a ser um dependente, de dependente ele passa a envolver a família adoece junto com esse jovem. E tem um outro problema também social que causa, que é a violência, porque quando ele não encontra mais recurso financeiro na família para comprar droga, ele vai buscar fora, aí ele passa a roubar, cometer pequenos furtos para dar conta daquela dependência, então ele gera um problema social. Quando não, vira um traficante. E aí é o próximo passo, porque os que são mais bem-sucedidos, digamos assim, nesse mundo das drogas, acabam virando traficantes e acabam sendo presos e quando não tem coisas piores que vêm a óbito, porque o mundo das drogas não há outra porta, né? Ou ele vira um traficante ou ele vai ser preso e vai... Eu vejo que esse projeto que nós participamos aqui junto com muitas entidades de pedagogia das virtudes e que hoje, por decreto do governo, o governo se insere a participar junto com a sociedade civil nesse projeto Pedagogia das Virtudes, ele vai ter uma importância muito grande sobre tudo isso para a sociedade civil estar junto com o Estado nesse trabalho e não o Estado isolado. Mas nós vamos conversar com isso mais no próximo bloco. Fique conosco. Estamos aqui conversando com Jefferson Ribeiro, secretário de Estado, secretário da Justiça, e que tem sobre os seus ombros um pesado encargo, porque é dentro da área da sua secretaria que estão esses problemas maiores que afligem a sociedade. Voltamos já. Fique conosco. E você? O que você vai ser quando eu crescer? O mundo tem jeito, e tem pelo menos 8. Os 8 jeitos de mudar o mundo. Acredite, governos, empresas, organizações sociais, cidadãos, nós podemos mudar nossa rua, nossa comunidade, nosso país, nosso mundo. Participe. Eu posso, você pode. Jefferson Ribeiro, secretário de Estado da Justiça do Governo do Distrito Federal. É com quem conversamos aqui em Papo Suprem. E estamos aqui muito empolgados porque conhecemos a têmpera de aço que Jefferson tem, de uma pessoa dedicada ao bem comum. E hoje nós estamos irmanados num projeto de um trabalho conjunto pela Pedagogia das Virtudes. Jefferson, como você vê tudo esse trabalho que nós vamos fazer juntos? Olha, doutor Ulisses, em boa hora o governador Agnello editou o decreto, né, que implanta o projeto Pedagogia das Virtudes no âmbito do governo do Distrito Federal.
projeto que já esperávamos há tempo, né? E tem tudo a ver com os programas e as ações que a Secretaria de Justiça implementa para a sociedade do Distrito Federal. Posso dar alguns exemplos, como a campanha Viva a Vida Sem Drogas, né? O projeto Ame, Mas Não Sofra, né? O casamento Alma Gêmea, Sim. a nossa campanha Arma Não É Brinquedo, Dê Livros. São todos projetos, isso dentre outros, que buscam envolver a sociedade, né? Sabendo que o governo sozinho não conseguirá ter êxito. A gente envolve a sociedade nos nossos projetos, trazendo aí uma cultura de paz, buscando envolver a sociedade no espírito mais solidário, mais fraterno, e com certeza, com esse envolvimento social, a gente vai ter o resultado que a gente espera com esses projetos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Que beleza, né, Noemi? Que beleza, né? E ver que isso, coisa boa isso não é que... mais um sonho, isso já é uma realidade. Exato, É uma que é uma realidade. realidade que vamos estar juntos, nós aqui que participamos de um movimento plural, com 54 entidades, um movimento suprapartidário, supra-religioso, mas ter a participação do poder público junto conosco, isso é uma coisa que nos deixa assim, cheio de alegria, né? E Não é, que Noemi? eu sinto, Jefferson, eu não sei se você concorda com isso, o movimento Pedagogia das Virtudes, a própria prática da Pedagogia das Virtudes, ela inevitavelmente ela vai acontecer numa dialogicidade entre Secretaria de Justiça, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde. Como é que você vê essa possibilidade dessa dialogicidade de fato? Seria possível você ver essa dialogicidade de todas as secretarias focadas na pedagogia das virtudes, nas virtudes, nos valores, para cuidar, por exemplo, das nossas crianças, na educação, enfim, nas outras dimensões do social? Olha, eu acredito muito, Noemi, no resultado desse trabalho e na nova cultura que o projeto Pedagogia das Virtudes pode incrementar as ações do governo do Distrito Federal. Sim, um exemplo disso, sim, concordo também. Um exemplo disso, uma campanha que nós faremos agora, vejam, a gente procura sempre no governo trabalhar em parceria, Sim. né, com os órgãos de governo e com as entidades da sociedade civil. Nós vamos começar agora uma campanha que envolve a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Saúde. Nós vamos promover ações de prevenção com nossos médicos, psicólogos e assistentes sociais no sistema prisional. Nós vamos para dentro da Papuda e nós vamos abordar, nos dias de visita aos presos, os familiares. Nós vamos abordar os pais, as mães, abordar os irmãos, os familiares dos dependentes, dos presos que são dependentes químicos. Maravilha. As pesquisas indicam... Conversar com os codependentes. Com os codependentes. Doutor Ulisses, as pesquisas indicam que 69% do nosso sistema carcerário é dependente químico. São números alarmantes. 69%. Nossa. As pessoas aqui se perguntam como é que entra a droga, né, dentro do presídio. Por todo o aparato policial que nós temos, os scanners que se tem, as prevenções que se utiliza, mas hoje o volume de drogas que infelizmente ainda consegue entrar dentro do presídio ainda é grande e movimenta o nosso sistema prisional. São números que até a gente não gosta de divulgar, mas diante desses números, saber que quase 70% da população carcerária é dependente, a gente não tem outra medida a muito tomar. Grave, A gente muito não, grave. Nós não temos outra medida senão a buscar no foco, ir para dentro do sistema prisional e conversar não só com o dependente, mas também conversar com seus familiares que vão lá. Nós vamos oferecer tratamento pela Secretaria de Saúde, nós vamos oferecer acolhimento às famílias por meio do Ame, Mas Não Sofra, que é o programa da Secretaria de Justiça. Então nós esperamos com isso, essas ações serão contínuas, nós vamos fazer 2 semanas por mês. Então cada mês, em 2 semanas, nós vamos atender a essas famílias lá nas visitas no sistema prisional. Outro exemplo que posso dar de sucesso e de que a pedagogia das virtudes ela pode muito incrementar e melhorar as ações de governo é o nosso programa Doe Livros, Arma Não É Brinquedo. Olha, não é? que interessante. Nós conseguimos fazer com que o Distrito Federal fosse a primeira unidade da federação a publicar uma lei, tá? Então hoje, doutor Ulisses, temos uma lei distrital que proíbe o comércio, a fabricação e a produção de armas de brinquedo no Distrito Federal. Que maravilha. Eu sei que é um projeto E a polêmico. venda também, né? A venda também. Isso é maravilhoso. Eu sei que é um projeto polêmico,
o mercado de venda de brinquedos está aí em polvorosa, mas nós não tínhamos também outra medida a tomar, senão uma medida radical como essa, para a gente poder implementar uma cultura de paz já com as nossas crianças. Sim, Olha, sim. o projeto só é polêmico por falta de uma cultura de paz, porque ele não tem nada de ser polêmico. Pelo É contrário. quase que um absurdo. Pelo contrário. É quase que uma insanidade se dar presentes para uma criança com armas, que representem armas e que representem violência. Perfeitamente, porque a violência Porque isso é gera crime, violência. é crime contra a criança. Oferecer à criança uma arma, isso é criminoso. E a violência gera violência. Então, Sempre. se a criança cresce num ambiente violento, se ela está acostumada a ver os filmes de Bang Bang, ou então, na época atrás, os filmes de Bang Bang, hoje são os filmes aí de grandes heróis que só usam armas. Se ela vai para o computador brincar ali de videogame, são vídeos também, são brinquedos violentos, são games violentos. Se ela recebe brinquedos como armas, e se ela cresce naquele ambiente violento, ela tem tudo, né? Não podemos dizer que isso é um fator predeterminante, mas ela tem tudo para se tornar uma criança violenta. Sim, Os ela condicionamento. cresce os nossos heróis são violentos. Em vez de termos heróis pacifistas, como um Gandhi para o mundo, nós temos heróis com a metralhadora na mão. Perfeitamente. E, doutor Luiz, com essa campanha, olha, a lei foi publicada em setembro de 2013. E nós começamos, no ano passado, uma campanha nas escolas, conscientizando as crianças a doarem suas armas de brinquedo. De setembro para cá, em pouco mais de 6 meses, nós já conseguimos recolher mais de 700 armas, né? E, em troca, a gente dá um livro para a criança que nos doa aquela arma de brinquedo. Que maravilha. E E isso é uma prática de pedagogia das virtudes. Perfeitamente. Concreto. Nós começamos essa campanha na Ceilândia, que através de pesquisas também é uma das cidades que tem índices de violência alarmantes do Distrito Federal. A gente vai seguir Paranoá, Itapuã e depois vamos para outras cidades, como Gama, Planaltina, com essa campanha. Então, sempre tentando conscientizar as crianças nas escolas, os professores e os pais para não dê armas, dê livros, né? Essa é a conscientização. Então, a gente espera ter sucesso com essa campanha. Nós temos outros projetos da Secretaria também, que são muito importantes, tem essa conexão com a sociedade civil, também tratando da questão da dependência química, que é uma parceria que nós temos com as comunidades terapêuticas. Também foi ideia do secretário Alírio, e em 2012 a gente começou a mapear comunidades terapêuticas que tratam a questão da dependência e recebem esses dependentes. Nós identificamos 80 comunidades terapêuticas no Distrito Federal. Muitas delas recebem doações das famílias, recebem doações de entidades não governamentais, muitas preferem trabalhar assim, sem relação com o governo, preferem trabalhar de forma mais individualizada, mas nós conseguimos trazer para essa parceria com o governo já mais de 20 entidades. E nós temos convênio já com 9 que oferecem leitos nessas comunidades terapêuticas para receber o dependente. A Secretaria de Justiça paga R$1.000 por cada vaga oferecida. Sim. Então, o convênio é no sentido de que a comunidade terapêutica esteja com as suas instalações em dia, que a comunidade terapêutica tenha alvará de funcionamento, tem uma equipe técnica, né, uma equipe com enfermeiro, com terapeuta, com assistente social, psicólogo, e que ela tenha a estrutura física capaz de abrigar esse dependente. Então, algumas oferecem 10 vagas, outras 20, outras 30 vagas, de sorte que nós temos hoje, doutor Luiz, um programa inédito no governo. Nunca no governo do Distrito Federal se fez uma parceria com as comunidades terapêuticas, que são entidades particulares. Nós fizemos e hoje nós temos 250 vagas, todas elas preenchidas por dependentes químicos. E dada a rotatividade, ao longo desses 2 anos, nós já conseguimos recuperar mais de 2.000 dependentes. Então essa era a minha pergunta. Qual é o resultado? Amigo, quando começamos o governo, nós não tínhamos sequer números para dizer. Hoje, graças a Deus, nós temos números a apresentar e dizer que nós tivemos a capacidade de contribuir com a recuperação de mais de 2.000 jovens. São jovens que nós devolvemos para suas famílias, devolvemos para a sociedade, totalmente curados dessa dependência química e a maioria dependente do crack. Nossa, e conseguiram. Agora, o que a gente vê nesse movimento, né, Ulisses? A gente acredita a longo prazo, começando já, tem que começar ontem, mas já. Também um trabalho de prevenção.
Imagina um projeto pedagógico nas escolas, que elas vão estar tratando dessa questão, cuidando das crianças que estão sem família, que têm dificuldade, que são crianças mais vulneráveis a serem vítimas desse câncer, né? Uma parcela do câncer humano que passa por essa realidade social. Imagina um projeto pedagógico, também fundamentado na pedagogia das virtudes, né? Na ecopedagogia, na pedagogia do diálogo, na transdisciplinaridade, que vá desde o início estar tratando das crianças, cuidando, acima de tudo, amando as crianças. Não existe educação sem amor. Eu duvido que uma criança amada, cuidada por alguns educadores, que ela vai ser tão facilmente vai entrar no mundo das drogas. Então, a gente também pensa no movimento, no trabalho de prevenção, um trabalho que a gente começa agora, mas que nós vamos ter resultado. A criança que hoje tem 4 anos, daqui a 20 anos, ela vai ser um jovem de 24 anos. Então, saber que com 24 anos, essa criança, por ela estar recebendo uma formação educacional apropriada, ela não vai estar nessa realidade desse câncer humano, que é a parte também das drogas. Eu não sei como é que você vê isso e como vocês estão dialogando com a Secretaria de Educação para também começar a assumir essa responsabilidade de estar trabalhando a longo prazo. Esse nosso trabalho da Secretaria de Justiça, ele está indo ao encontro do que se pensa na pedagogia das virtudes. Que maravilha, que maravilha. A campanha Viva a Vida Sem Drogas, ela tem essa conexão. Nós estamos integrados com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, trabalhando sempre com foco na prevenção. Em alguns estados, há ações isoladas de governo tratando a questão e o enfrentamento das drogas. Alguns estados utilizam a repressão como principal instrumento. Alguns estados também focam no tratamento, né? Abrir leitos em hospitais, e só a questão do tratamento, mas sem se preocupar com a família, sem ouvir o dependente, em alguns casos até o tratamento, a internação compulsória. Aqui no Distrito Federal não. A gente está fazendo um trabalho preventivo, um trabalho educativo, um trabalho de conscientização de que nós estamos tratando de um ser humano, sim, que tem direito à vida, tem direito à saúde, à liberdade, à socialização. Então, esse ser humano, a gente tem ele como fundamental e nós estamos trabalhando com a prevenção, convencendo esse cidadão que é dependente a se tratar, convencendo a família a se envolver nesse tratamento, né? Com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, nós vamos utilizar realmente esse convencimento, o tratamento fraterno, né? Sem adotar internação compulsória aqui no Distrito Federal. Jefferson, olha, nós ficamos muito felizes com a sua participação no nosso programa Papo Suprem, mas o nosso tempo está esgotado, então eu pediria a você que fizesse o fecho do nosso programa com uma mensagem sua para a nossa população. Quero, em nome da Secretaria de Justiça e do Governo do Distrito Federal, agradecer essa oportunidade de dizer que a Secretaria de Justiça está aberta. Nós tivemos a satisfação de, no ano passado, com as nossas ações, os nossos projetos, beneficiar mais de 4 milhões e 500 mil pessoas que procuraram o serviço da Secretaria de Justiça. Quero dizer que as 6 unidades do Na Hora estão à disposição, as 10 unidades do PROCON estão à disposição também para trabalhar em defesa do consumidor e continuaremos firme na nossa proposta de enfrentar as drogas, de proteger as vítimas de violência e de promover direitos humanos e garantir a plena cidadania da população do Distrito Federal, que é um direito fundamental. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. E eu que agradeço. Temos que somar todas as nossas energias mentais e de coração para fazer um novo mundo, um mundo de uma civilização digna da raça humana, um novo modelo civilizatório virtuoso. Muito obrigado pela sua audiência.